Gostam de consultar a meteorologia? É? Todos os dias, há aqui quem todos os dias religiosamente de manhã consulta a meteorologia. Às vezes para saber se levamos uma t-shirt ou um casaco, algo mais quente ou algo mais fresco. Às vezes até porque nós plantamos lá umas batatas, uns tomates e uns pimentos e queremos saber se vai chover, queremos saber se temos que ir regar ou se Deus naturalmente os vai regar. Outras vezes nós consultamos a meteorologia só porque queremos saber se ao passearmos em determinado dia vamos ter a bênção de um dia de sol que nos permita tirar férias, descansados naquele dia e não ficar confinados em algum lado. Então a meteorologia é boa para nós consultarmos. Às vezes consultamos no telemóvel, outras vezes em alguns sites específicos, mas consultamos frequentemente. Agora não. Mas eu não sei quanto a vocês, mas eu às vezes consulto a meteorologia com uma razão específica. Não é exatamente por causa da roupa, não é exatamente por causa das férias, não é exatamente por causa do jardim, que eu não tenho nenhuma plantação de batatas nem de pimentos, mas não é por causa de saber se devo regar o jardim ou não. Mas às vezes é só para procurar por um bocadinho de esperança. Agora não, porque faz sol, e já faz sol há algum tempo. Mas quando estamos em pleno inverno, quando estamos naqueles dias de chuva intensa, às vezes trovoada, às vezes semanas em fio sempre a chover, eu às vezes consulto a meteorologia só para saber se haverá um dia de sol no futuro que me vai alegrar amanhã ou o dia. Se haverá um raio de sol que me possa ajudar a viver o presente. Às vezes consultamos a meteorologia só em busca de esperança, só em busca de força para viver o dia de hoje. Sim, hoje eu estou confinado, não posso sair de casa, a casa trabalho e não posso, tenho que ir por entre os pingos da chuva para não me molhar, mas eu sei que na quarta-feira vai dar um dia de sol. Então eu já vivo com força, porque sei que na quarta-feira eu vou ter um dia mais alegre. Às vezes há eventos no futuro que nos ajudam a viver o presente. Há coisas que acontecem no futuro que nos ajudam a suportar as aflições, a tristeza do presente. Eu ia usar uma ilustração provocativa ao nosso irmão Paulo Pereira, mas não vou usar. Nós temos pregado nesta carta de Paulo aos Tessalonicenses. E se há coisa que nós vimos nesta carta de Paulo, ou nesta situação dos Tessalonicenses, é que existe aflição e perseguição. Existe problemas, desde cedo. Paulo chegou a esta cidade em Tessalónica, pregou o Evangelho, foi à sinagoga, pregou o Evangelho e pessoas se converteram. Mas não foi como assinar um cartão e dizer eu creio em Jesus e tudo correu bem. Não foi assim. Logo cedo vieram perseguições. Perseguições tais que Paulo, Silas e Timóteo tiveram que fugir para Bereia e foram perseguidos até lá. E depois foram então para Atenas e para Corinto. Perseguições tais que se fizeram fugir os apóstolos, se acometeram também sobre aqueles que lá estavam. Paulo usa muitas vezes, nós terminamos a carta toda e vemos palavras a serem repetidas: aflição, perseguição, sofrimento. E ele até chega a dizer assim: quando estava no meio de vocês, nós predissemos que viriam muitas tribulações. Portanto, nós já sabíamos que isso viria aí. E ao nos deslocarmos para esta segunda carta, as coisas não ficam diferentes. Basta lermos, e já vamos ler, mas basta irmos, por exemplo, até ao versículo 4. Quando chegamos ao final do versículo 4, ele diz assim: por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições, aflições que suportais. Ora, estamos a falar de uma carta diferente, mas a história é exatamente a mesma. Para esta jovem igreja, seguir a Jesus não se tornou nada fácil. Aliás, provavelmente tornou-se mais difícil. Seguir a Jesus era difícil. Havia perseguições, havia aflições, havia tristeza, havia momentos difíceis. Portanto, Paulo escreve-lhes uma segunda vez. E quando falamos de uma segunda vez, lembram-se mais ou menos que idade tinha esta igreja quando ele escreveu? Mais ou menos, não é? Entre 3 meses a 1 ano. Era uma igreja jovem, uma igreja que cresceu muito rapidamente, mas precisava de ajuda. E Paulo agora escreve não 40 anos depois, não 20 anos depois,
Nem 15, nem 10, nem 5 anos depois, Paulo escreve, possivelmente, meses depois da primeira carta. Ele provavelmente ainda estava no mesmo sítio quando escreveu a primeira carta. Recebeu notícias e sentiu a necessidade de escrever novamente a esta igreja. Então estamos a falar da mesma igreja, das mesmas pessoas, das mesmas dificuldades e se calhar até um bocadinho mais de perseguição e de aflições. Então Paulo escreve 3 capítulos nesta carta. E estes 3 capítulos, o primeiro ele fala logo diretamente à aflição deles. Ele quer ajudá-los a suportar a aflição que estão a passar. Ele vai falar mais 2 coisas, uma em cada capítulo. O segundo capítulo vai falar sobre um engano que havia acerca do dia do Senhor. Ele vai esclarecer isso. E o terceiro capítulo vai falar do modo de viver deles, que era mau em alguns aspectos e alguns deles, e ele vai corrigir isso. Mas primeiro ele vai ajudá-los a suportar a dificuldade da vida no presente. E, irmãos, quando nós estamos em dificuldades, e eu digo quando, não digo se, porque se não estás a passar agora, passarás se já não passaste. Então, há dificuldade neste mundo. E todos nós passaremos dificuldades, sofrimentos, perseguição. Portanto, quando passamos por elas, às vezes aquilo que nós mais perguntamos é: quanto mais isto vai durar? Quanto tempo isto vai durar? É um bocadinho como aquilo que eu disse no início. A chuva vem e nós pensamos, há semanas a fio, e nós pensamos: será que nunca mais acaba a chuva? Será que não haverá um dia de sol para me animar? Todos temos dificuldades. Às vezes são casamentos difíceis. Casamentos que nós lutamos por manter. Casamentos em que nós lutamos diariamente e não vemos resultado. Às vezes são pecados específicos. Pecados que nós lutamos contra eles, mas eles teimam em voltar a aparecer. Às vezes é serviço ao Mestre, que nós não vemos resultados a acontecerem. Todos nós passamos dificuldades. E às vezes dificuldades que perduram, que não param, que teimam em persistir, que teimam em chover e não há nenhum resultado à vista. E para os Tessalonicenses eles lidavam um bocadinho mais, ou lidavam com mais do que as dificuldades de viver num mundo caído. Às vezes é um emprego que não aparece e que temem não aparecer. Às vezes é a situação económica em que estamos, que teima a não ver uma luz ao fundo do túnel. E tudo isto eles poderiam estar a passar. Mas estavam a passar mais. Estavam a passar, para além disto, estavam a passar perseguição. Por causa da fé em Jesus Cristo. Nós vivemos hoje num mundo que não nos traz perseguição. No Portugal não tem muita perseguição. Vivemos num certo conforto, numa certa liberdade. Mas na nossa cultura, ter uma cosmovisão cristã, isto é, ter valores cristãos, assumir que aquilo que a Bíblia fala é verdade, isso trará dificuldades à nossa vida, ao nosso dia-a-dia, na nossa escola ou no nosso trabalho. Tentem falar sobre pecado no vosso trabalho ou na escola. São ideias arcaicas, são ideias fanáticas. Tentem falar sobre Jesus ser o único caminho para a salvação. Tu estás a impor-me alguma coisa, isso é fanatismo religioso. Nós seremos perseguidos. Se nós quisermos viver de uma forma justa, piedosa, nós seremos perseguidos. Como é que então nós nos mantemos fiéis? Como é que então nós suportamos e, como crentes esperançosos, continuamos no meio da aflição, no meio da dor, no meio do problema, no meio da perseguição, no meio daquilo que a vida nos traz de dificuldades? Como é que nós vivemos no mundo hostil? E para isso Paulo então escreve este primeiro capítulo. Vamos ler este primeiro capítulo com isto em mente. É isto que Paulo quer ajudar estes crentes a suportar a vida que é difícil e as perseguições que vêm por afirmar o nome de Jesus Cristo. Vamos ler então a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano ou Silas e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graças a vós da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. O vosso amor
de cada um de vós aumenta uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de facto é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, descanse connosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e obra de fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Esta carta é muito semelhante, o início da carta é muito semelhante à primeira carta. Se repararam, se lembram, muito semelhante. Ele apresenta as mesmas três pessoas, Paulo, Silvano, Timóteo, e fala as mesmas coisas. A igreja dos Tessalonicenses em Deus. Há outras cartas em que ele diz o contrário, a igreja de Deus em Filipos. Mas não é isso que ele faz. Ele faz novamente, e diz novamente, a igreja dos Tessalonicenses em Deus. Já para os deixar firmes nas mãos de Deus. Vocês são os Tessalonicenses que estão seguros no Todo-Poderoso. Vocês são os Tessalonicenses que estão seguros nas mãos de Deus. E por isso podem suportar as circunstâncias adversas, a aflição, a perseguição, baseado nisso. E antes, Paulo vai dar aqui dois olhares. Vai dirigir-lhes os olhares para dois lados, para os ajudar a suportar o presente e a nós também. Vai dirigir os olhares para dois lados. Antes disso, vamos à oração final, que está no versículo 11. A oração final está no versículo 11. Depois de ele dizer isso tudo, vejam o que ele diz. Ele diz assim, versículo 11 e 12. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra de fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está aqui a dizer? Paulo, depois de falar esses dois olhares que nós já vamos ver quais são, ele diz, consequentemente, é muito interessante, a NVI, a Nova Versão Internacional, traduz esta primeira parte a dizer assim, conscientes disso, conscientes do que eu acabei de vos dizer, que nós já vamos ver o que ele disse, conscientes dos olhares que eu vos mandei dirigir, façam isto. E o que é que ele quer que eles façam? Que eles vivam de uma forma digna da vocação, que Deus os ajude a viver de uma forma digna, que eles possam ver cumprido o desejo de Deus de bondade, de fé, com poder na sua vida, e que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Aonde? No meio da perseguição que falámos no início. No meio da aflição, do sofrimento, da dor que falámos no início. Então este é o presente. A pergunta, olhando para isto, é: como é que tu, no meio da aflição onde estás, o problema que estás a passar, a dor que estás a passar, até a perseguição que estás a passar, como é que tu podes enfrentar isso, vivendo o presente, glorificando a Deus, sendo digno da tua vocação, buscando santidade, buscando ser alegre? Como é que tu podes viver o presente? Hoje, o dia de hoje, o dia da amanhã. Como é que tu podes viver o presente, que é essa oração que Paulo faz? Como é que podes viver o presente no meio desta aflição e problemas, de forma a glorificar a Deus? Então Paulo dá dois olhares. Desde o versículo 3 até ao versículo 10, nós vemos dois olhares que Paulo dá. Qual é o primeiro olhar então que ele dá? É um olhar para o passado. Os primeiros versículos é um olhar para o passado. Um passado recente,
mas é um olhar para um passado. Vejam o que diz os versículos. Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. Paulo está a dizer, olhem para o passado e vejam estas 3 virtudes. Ele já tinha apontado isso na primeira carta. Fé, amor e esperança. Ele já tinha dito isso na primeira carta. Mas há uma diferença agora. Quando na primeira carta, Paulo diz assim, olha, eu dou graças a Deus pelo produto das virtudes em vocês. A obra da fé, o trabalho do amor, a paciência da esperança. Eu dou graças a Deus pelo produto que essas virtudes criaram em vocês. Agora ele diz assim, eu dou graças a Deus pelo amadurecimento e crescimento que tem acontecido nas vossas vidas. A fé tem crescido, o amor tem crescido. Vocês têm sido perseverantes e pacientes diante da tribulação. Olhem para o passado, diz Paulo, e vejam o crescimento que o Senhor tem dado. O crescimento que Ele tem dado. Não porque vocês são fantásticos. Nós quase que andamos, não é porque eles andassem com uma medalha de honra. A minha fé cresceu, o meu amor cresceu. Eu sou perseverante na perseguição. O que Ele está a dizer é, olhem como Deus está a operar no meio de vocês. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é, no meio da dificuldade, no meio dos problemas, nós vermos como Deus está a trabalhar em nós. Mas quando paramos um bocadinho e olhamos para trás e vemos, realmente hoje, eu amo mais a Deus do que amava. Por causa da dificuldade e no meio da dificuldade. Realmente hoje eu amo mais os meus irmãos. Mesmo no meio da dificuldade e se calhar até por causa da dificuldade. Tenho visto mais amor entre os irmãos e sinto-me mais amado hoje do que sentia antes. Realmente eu hoje consigo suportar a dificuldade porque o Senhor tem sido comigo. E por isso eles encontravam alívio. Este olhar para o passado é ver que Deus está a trabalhar. Deus está a trabalhar na tua vida. Não se esqueçam disso, Deus está a trabalhar. De maneira que vocês suportam. Vejam a linguagem do versículo 4. Eu identifiquei muito com esta linguagem do versículo 4. Diz assim, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Outra tradução, o livro, por exemplo, diz, é com muita satisfação que falamos a outras igrejas de Deus sobre a vossa perseverança e a vossa fé no meio das perseguições. O que Paulo está a dizer é, eu não consigo parar de falar da vossa perseverança, do vosso amor, no meio das outras igrejas. Parece que não tenho outro assunto para falar. Eu vou a uma igreja e falo do vosso amor. Olhem o amor dos Tessalonicenses, a fé dos Tessalonicenses, a perseverança dos Tessalonicenses. Eu identifico muito com isto, porque eu, quando fico entusiasmado com uma coisa, não paro de falar disso. E às vezes são coisas que não servem para nada, mas entusiasmaram-me. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Normalmente quem me para é a minha esposa. A minha esposa consegue-me apontar. Oh, já estás a falar demais disso. Mas, por exemplo, há algum tempo, comprei um saca-rolhas. Fantástico. Eu não vou falar muito dele, senão depois começo a falar outra vez. Mas um saca-rolhas fantástico. Um saca-rolhas que eu nunca tinha visto. É um saca-rolhas que aperta a garrafa e tem um ferro em cima grande. E eu enrolo o saca-rolhas, ele enrosca na rolha, e à medida que eu vou enroscando, a rolha sai. Eu não preciso de fazer aquele... Não é? Aquilo que nós costumamos fazer. Não precisava de fazer isso. Eu achava aquilo tão fácil, fantástico, uma coisa tão simples. Fiquei tão entusiasmado com aquilo. Olha esse saca-rolhas, ele tira a rolha de uma forma tão fácil. E como eu sou muito esquecido, e é verdade, as pessoas às vezes iam lá uma segunda vez a casa e eu falava do mesmo saca-rolhas. E dizia, olha este saca-rolhas. Até que a minha esposa tinha que dizer, já falaste sobre isso. Com aquele tom do, já estás a ser chato com o assunto. Isto é o que Paulo está a dizer. Paulo está a dizer que parece que não consegue parar de falar. Eu falo às outras igrejas do vosso amor que cresce, da vossa fé que cresce, da vossa perseverança no meio das aflições. Vejam como Deus está a trabalhar. Não ignorem como Deus está a trabalhar na vossa vida. Não ignorem que Deus está presente na vossa vida. Paulo quer que ele saiba que Deus está a trabalhar, fez isso e não se ausentou. Se calhar se
perceberem e olharem para a dificuldade do presente, podem pensar: Deus não está aqui, Deus não se importa, Deus não está comigo. Mas se olharem um bocadinho para trás, veem que afinal Deus fez a vossa fé crescer, fez o vosso amor crescer, ajudou-vos a perseverar até aqui. Portanto, Ele está presente. Isso ajuda-nos a viver de uma forma a glorificar a Deus no presente. Porque percebemos que Deus não está ausente. Se não esteve ausente até aqui, não continuará ausente. E vejam o que ele diz no versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Mais uma vez, talvez outra versão nos ajude aqui. Diz assim: é a prova clara de que Deus é justo em tudo o que permite e de que Ele vos considera dignos do reino de Deus, pelo qual vocês estão a sofrer. Ele está a dizer, tudo isso que está a acontecer, não só é prova de que Deus está presente e vos ajudou, mas é prova clara que vocês são dele. Vocês pertencem a Deus. Estão seguros em Deus. Ele diz, é prova clara de que Deus é justo em tudo o que permite e considera-vos dignos do reino de Deus. Deixem-me fazer aqui um ponto. Paulo não está a dizer que o sofrimento ou a fé, o amor, a esperança dentro do sofrimento nos faz dignos do reino de Deus. Isto é, não é a minha fé que me faz digno, ou o meu amor que cresceu, então eu sou o digno, ou a minha perseverança que cresceu, ou continuou e eu sou o digno do reino de Deus. Ele diz, isto que aconteceu na vossa vida é prova de que vocês são dele. Sabem, eu olho para os nossos filhos e consigo ver traços do pai, em todos eles. Não é? Uns é o nariz, outras as orelhas, outros os pés grandes. São traços do pai, não é? Felizmente, eles são bonitos, por isso saem quase todos à mãe. Ou saem mais à mãe do que ao pai. Mas eles têm todos traços do pai. Aquilo que são os traços deles, uns mais, outros menos, são, digamos, prova clara de que eles pertencem ao pai. Mas não é a presença deles que os faz filhos. Não é a presença deles, não é eles serem parecidos comigo, que os faz meus. Até porque eu posso encontrar um sósia dos meus filhos, alguém muito igual aos meus filhos, e isso não faz dessa pessoa, dessa criança, meu filho. Aquilo que são as presenças deles são prova clara que eles são meus. É isso que Paulo está aqui a dizer. Ele está a dizer, olha, as presenças, o amor, a fé, a esperança que têm crescido em vocês são prova clara de que vocês lhe pertencem. É evidência, é prova. Nós tendemos a ser grandemente contra o sofrimento na nossa cultura. Nós tendemos a fugir do sofrimento, mas a perseverança no sofrimento é prova clara de que nós pertencemos a ele. A alegria no sofrimento. O amor no sofrimento. A fé que cresce no sofrimento. A santidade no crescimento. É prova clara de que nós pertencemos a ele. Portanto, não precisamos ser contra o sofrimento. Também não precisamos de buscar o sofrimento. Mas quando ele vem, nós não precisamos de pensar que o sofrimento é uma coisa necessariamente má. Que o sofrimento é um castigo de Deus por alguma coisa que fizemos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tendemos a fugir do sofrimento de todas as formas. Temos uma dor de cabeça, tomamos um comprimido para nos ajudar a dor de cabeça. Vemos uma fila de carros, primeira saída, que é para não enfrentar a fila de carros. E aquele tempo todo à espera. Nós tendemos a fugir o máximo do sofrimento. Mas o que nos diz a palavra de Deus é que o sofrimento é parte natural de vivermos nesta vida. Parte natural. Lá no livro de Pedro, na primeira carta, capítulo 4, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse, se tratasse. Não estranhem o sofrimento como se fosse uma coisa estranha à vida. O sofrimento é parte natural da nossa vida. A questão não é se ele existe ou não existe, é quando ele existe. E quando ele existe, existem estas características em nós a aflorar. Lá Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3: E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqueles que querem viver de uma forma piedosa, eles padecerão perseguições. Sofrerão. O cristianismo, irmãos, não é uma fuga ao sofrimento. Às vezes é um convite ao sofrimento. Ir a Cristo não é uma fuga de sofrermos nesta vida. Às vezes é um convite a sofrer.
e a perseverar no sofrimento, a ser alegres, a buscar glorificar a Deus no sofrimento. Portanto, isto significa para nós que quando nós sofremos, aquilo que eu vos digo é: não fiquem surpresos. Se estás a sofrer neste momento, e eu não sei, poderás estar a sofrer muito neste momento, não fiques surpreso. Sofrimento é parte natural de vivermos neste mundo. Eu não sei o que é que podem estar a passar neste momento. Pode ser um tempo de aflição, um tempo de dor, um tempo de perseguição até. Pode ser. Mas não penses que Deus está zangado contigo por estares a sofrer. Não penses que Deus está ausente de ti por estares a sofrer. O Senhor está contigo. O Senhor tem estado contigo. O Senhor tem feito-te amadurecer no meio do sofrimento. A tua fé tem crescido, o teu amor tem crescido, a tua esperança e perseverança diante do sofrimento tem sido uma constante, e por isso o Senhor está a trabalhar. O Senhor está lá, não está ausente, não tem os olhos tapados. O Senhor está presente. Como cristãos, nós até nos deveríamos regozijar e olhar para trás, para o passado, este primeiro olhar, e ver: Senhor, que amadurecimento Tu tens dado na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. E é isso que Paulo quer. Paulo quer que eles se firmem nesta verdade. Paulo diz: olhem para trás e vejam como a vossa fé cresceu, como o vosso amor aumentou, como há uma constância e perseverança. Vejam como Deus está presente e não se esqueçam desta verdade. O segundo olhar, ele manda-nos olhar para o passado recente, para os ajudar a viver o presente, a glorificar a Deus. Mas o segundo olhar é um olhar para o futuro, e não é o futuro, digamos, recente, não é aquele futuro da amanhã, poderá ser, mas é um futuro final. Paulo diz assim: levantem agora os olhos e olhem para o final. Olhem para o dia de Cristo. Vejam o que ele diz nos versículos 7 e 8. E a vós, que sois atribulados, aliás, 6 e 7. Se de facto é justo diante de Deus que deem paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanse connosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com anjos do seu poder. Uma das perguntas que nós fazemos muito quando estamos a sofrer é: onde é que está Deus? Alguém nos persegue, alguém nos faz mal, sofremos às vezes pressões de pessoas, de ações políticas, de pessoas que nos querem não diretamente mal, mas parece quererem mal. E nós perguntamos: onde está Deus no meio destas injustiças? Onde está Deus no meio destes problemas? Paulo responde com estes versículos. A primeira carta aos Tessalonicenses falou muito, e nós dissemos, falou muito da segunda vinda de Jesus. Falou muito que Jesus voltará. Em todos os capítulos falava. E esta carta não vai ser diferente. Ele continua a trazer esta verdade. Continua a trazer a verdade que Jesus voltará. Ele, no presente, aqueles irmãos dizem assim: não se esqueçam, no meio do sofrimento, que Jesus voltará. Não se esqueçam que quando Jesus voltar, Ele vai trazer justiça. Sim, há quem vos persiga. Sim, há quem vos faça mal. Sim, há quem vos negue os trabalhos, negue os locais onde vocês estão. Sim, há quem vos procure fazer muito mal. Mas não se esqueçam que um dia Jesus voltará e trará justiça. Jesus é o justo juiz e Ele trará justiça. O dia do Senhor será um dia de acerto de contas. Um dia em que as pessoas que perseguem, todos aqueles que parecem passar impunes, eles terão o seu justo castigo. Sabem, quando nós olhamos para este mundo, não é isso que nós vemos. Vemos aqueles que fazem o bem a serem maltratados, a maior parte das vezes, e aqueles que fazem o mal a prosperar. E parece que será sempre assim. E nós clamamos: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E a resposta do Senhor é: até ao meu dia. No dia do Senhor, tudo terá a sua justa retribuição. Tudo terá a sua justa retribuição. Portanto, esperem em Deus e na sua justiça. Mesmo que a sua justiça pareça escondida por um tempo, a sua justiça, ela terá efeito. E deixem-me fazer um rápido ponto de aplicação aqui. O facto de que Deus é justo e irá retribuir com justiça
significa que nós não o temos de fazer. Que nós não temos que viver pela lei do olho por olho, dente por dente. Fez-me mal, eu vou-lhe fazer pior. Nós não somos chamados a fazer isso. Longe disso. Nós somos chamados a confiar na justiça de Deus. Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele até diz assim: não vos vingueis a vós mesmos. Não sejam vingativos. Não procurem vingança. Porquê? Ele diz: mas dai lugar à ira. A ira não é nossa. Não é nós agora nos enfurecermos com toda a gente que nos faz mal. Mas dai lugar à ira de Deus. Porque ele continua a dizer: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O Senhor recompensará justamente, dará a paga. Por tudo. Por tudo. Agora, notem o que ele diz depois, lá em Romanos capítulo 12. Lá em Romanos capítulo 12 ele diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, deixa-o morrer à fome. É isso? Então, afinal, ele é inimigo. Ele faz tudo de mal para nós. Como é que nós pagamos alguém que é nosso inimigo? Se ele tiver fome, o que é que nós fazemos? Dá-lhe de comer. E se ele tiver sede? Dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas sobre a sua cabeça. E ele termina a dizer: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Só conseguimos vencer o mal com o bem se confiarmos na justiça de Deus. Se confiarmos que Deus no fim dará a paga. Deus no fim, Ele poderá fazer isso. E eu não sei, talvez aqui alguém esteja com um sentimento dentro de si de vingança contra alguém. Sabem, a vingança corrói-nos por dentro. Se nós nos deitamos com pensamentos de pagar o mal com o mal, nós vamos perder horas de sono. Nós vamos ficar amargos. Vamos ficar pessoas insuportáveis. Ninguém vai conseguir estar perto de nós porque nós somos vingativos, nós queremos que a pessoa pague, nós queremos que as pessoas paguem. Mas aquele que se deita descansado no dia do Senhor e na justa paga do Senhor, esse tem noites descansadas. Confia que alguém tratará disso muito melhor do que nós. O Senhor tratará disso. Irmãos, existe algum pensamento corrosivo na vossa vida? Existe alguma raiz de amargura na vossa vida? Existe alguma coisa que vos tem corroído dentro de vocês porque querem vingança sobre alguém? E há pessoas que nos fazem muito mal. Poderão fazer-nos muito mal. Mas para essas pessoas, e notem que os Tessalonicenses eram pessoas perseguidas. Os trabalhos eram-lhes negados. Muitas vezes não tinham com que comer por causa disso mesmo. Eram levados aos tribunais. E ainda assim, Paulo diz: descansem no juízo de Deus. Descansem em Deus. Ele dará a tribulação àqueles que vos atribulam, diz Paulo. Sabem, Deus dará o pagamento a tudo. Tudo terá o seu justo pagamento. Naquele dia, todo o mal terá o seu pagamento. Aqueles que nunca se arrependerem, eles naquele dia terão um pagamento pelo seu próprio pecado, por aquilo que fizeram de mal, pela opressão que trouxeram. Por tudo isso, eles terão a sua justa paga. Mas pode ser que Deus, na sua misericórdia, na sua graça, os salve. Não era fantástico? Um inimigo que nos faz mal e de repente vermos Deus já atingi-lo com a sua graça e ele ser resgatado pelo seu poder. Magnífico. Mas mesmo nesse caso, há um justo pagamento que foi feito. Quando alguém é resgatado, um inimigo é resgatado para o reino do Filho do seu amor, é porque Jesus pagou pelo pecado dele. Então nenhum pecado sai impune. Nenhum pecado sai sem pagamento. Ou Jesus paga por ele, ou aqueles que não se arrependeram pagarão um dia por esse pecado. Portanto, descansemos. Descansemos que Deus, quando vier, vai trazer esse mesmo pagamento. E Paulo continua depois a falar um bocadinho sobre isso. Versículos 8 até 10, para caminharmos para o fim. Ele começa a falar sobre o que é que acontecerá nesse dia. O que é que será o justo pagamento nesse dia. E irmãos, aviso-vos já, é terrível. Aquilo que Paulo descreve aqui é terrível. Vejam.
Quando se manifestar, diz o final do versículo 7, o Senhor Jesus desde o céu, com anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. Fogo, vingança, eterna perdição. Na nossa cultura, muitas vezes até na igreja, nós temos problema em falar disto. Temos um grande à vontade em falar do amor de Deus e às vezes até dá uns lampejos da justiça de Deus inseridos neste amor. Mas falar de punição, de castigo, é-nos desconfortável. Portanto, vamos primeiro lidar com o que Paulo diz e depois como isto nos faz sentir. O que é que Paulo diz aqui? O que é que Paulo fala acerca deste castigo? Ele diz que quando Jesus voltar, olhando para o futuro, quando Jesus voltar, haverão claramente dois grupos. Dois grupos. Não 3 grupos. Não 4 grupos. Haverão 2 grupos. Só 2 grupos. O primeiro é aqueles que, como os Tessalonicenses, fielmente têm suportado e perseverado diante da perseguição. Paulo até diz no versículo 5, como nós vimos, que é prova clara de que eles pertencem ao reino de Deus. E no versículo 10 ele até diz assim: quando vier Jesus para ser glorificado nos seus santos, para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Ele vai se fazer admirável naquele dia. Esse tipo de pessoas vai se maravilhar com Jesus. A igreja maravilhar-se-á com Jesus. Jesus voltará e cristãos de todo o mundo, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as eras, esses cristãos que serviram a Cristo, esses cristãos que adoraram a Cristo, esses cristãos que cantaram sobre Cristo, esses cristãos vão se maravilhar com Cristo. Jesus vai voltar e a igreja maravilhar-se-á com Cristo. Ele será o foco da nossa atenção. A nossa atenção é distraída por muitas coisas. Nós conseguimos distrair por muitas coisas. Mas nesse dia, a igreja estará focada em Jesus Cristo. Vai maravilhar-se com Jesus Cristo. Quando virmos a glória de Jesus, quando for revelada em todo o seu esplendor, nós veremos aquele que se fez como um de nós, que viveu como um de nós, que morreu a morte que nós deveríamos ter morrido, que ressuscitou e vencendo a morte para a nossa justificação, que ascendeu aos céus e que neste momento intercede por nós e virá novamente para nos levar com Ele. Veremos este Jesus Cristo e ficaremos maravilhados. Conseguem imaginar isto? Conseguem imaginar a Igreja de Deus maravilhada a olhar para Jesus? Ele é o auge. Este é aquele de quem cantamos. Este é aquele que a nossa fé, ou que foi alimentada, sobre quem a nossa fé foi alimentada. Andamos por fé e não por vista, mas finalmente estamos a ver Jesus. Esses são aqueles que clamam hoje, como diz Paulo lá em Romanos 8, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há aflições neste tempo presente, mas eu sei que não é comparável com aquilo que será naquele dia quando Jesus voltar. É um primeiro grupo. Irmãos, e amigos, eu gostava muito de ficar por este primeiro grupo. Mas Paulo não fica só com um grupo. Paulo fala de um outro grupo. E que grupo é este? Este grupo, diz o versículo 8, é daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o grupo que não conhece a Deus, não tem um relacionamento com Deus. É aquele que não obedece ao Evangelho de Jesus Cristo, isto é, não confia na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Estes que não creem em Deus, estes que buscam fugir de Deus, estes terão castigo. Diz o versículo 9, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Estes terão um castigo eterno. Estes terão um castigo terrível.
Nós olhamos para estes versículos e podem-nos fazer desconfortáveis, e ainda bem que nos fazem sentir desconfortáveis, porque é isso mesmo. Às vezes nós ouvimos coisas como: eu quero estar no inferno porque lá é que está quente, porque lá é que estão os meus amigos. Eu quero estar no inferno porque lá é que estão as mulheres bonitas. Nunca ouviram isto? Sabem, tudo aquilo que nós hoje sentimos algum prazer, os lampejos de amor, um abraço de um filho ou um abraço de uma mãe, é hoje. O prazer que nos dá, até um certo prazer que nos dá a trabalhar. Tudo aquilo que é algum lampejo de amor, de felicidade, de alegria, de bondade, daquilo que nos faz, de alguma forma, ser felizes. Tudo isso é um reflexo da glória de Deus. É como o sol que ilumina este mundo. Alguns têm mais alegria, outros têm menos alegria. Alguns têm mais luz porque vivem em países como o nosso, que são mais banhados pelo sol. Outros têm é mais escuro porque têm poucas horas de sol durante o dia, mas todos eles usufruem do sol. Mas quando o sol se retirar, o que é que acontecerá a este mundo? Desaparecerá. Porque todos nós usufruímos um pouquinho do sol. Quando Jesus se retirar, quando Deus se retirar deles, que é precisamente isso que o inferno é, a ausência de tudo o que de bom Deus é, de toda a graça, misericórdia, bondade e amor de Deus. Quando Deus se retirar, então aí eles padecerão castigo eterno. E notem, não é nada que eles já não queiram. Viveram a fugir de Deus. Este segundo grupo viveu a fugir de Deus, não obedeceu ao Evangelho de Jesus, e então eles terão aquilo que pediram. Romanos 1, Paulo nos diz que eles são entregues aos próprios desejos e paixões deste mundo. Isto é, Deus os entrega àquilo que eles quiseram. Vocês quiseram isso, agora terão isso. C.S. Lewis, no seu livro O Grande Abismo, ele diz assim: o inferno é o maior monumento à liberdade humana. Tu escolheste isso, tu vais ter isso. Escolheste viver ausente de Deus, e Deus ainda se foi manifestando na tua vida. Foi-te dando um pouco de luz na tua vida, um pouco de amor, um pouco de alegria, um pouco de felicidade, um pouco de trabalho, um pouco disso tudo. Mas haverá um dia que isto será retirado. Se estiveres de costas para Ele, ficarás eternamente de costas para Ele. Aliás, num outro livro, C.S. Lewis diz o seguinte, chamado O Problema da Dor. Diz assim: existem apenas dois tipos de indivíduos. Aquele indivíduo que diz a Deus: seja feita a tua vontade, e os outros indivíduos a quem Deus diz no final: seja feita a tua vontade. É pesado, mas só existem dois grupos. Paulo nos diz que só existem dois grupos. Parece pesado demais. Talvez isto até vos deixe sentir desconfortáveis de alguma forma. Mas, na verdade, nós todos queremos um Deus de juízo. Nós todos nos indignamos da frente da televisão quando um político nos rouba. Quando nós sentimos que existe alguém que fez mal, que abusou de outras pessoas, ou que oprime, ou que leva um país em guerra. Todos nós dizemos: haja justiça, queremos trazê-los à justiça. E Deus diz: eu sou justo e trarei justiça. Eu sou justo e trarei justiça. Todos queremos este Deus de juízo. A pergunta é: como é que nós podemos confiar nos julgamentos de Deus? Podes tu confiar nos julgamentos de Deus? E eu digo sim, e por causa da cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos prova que nós podemos confiar nos julgamentos de Deus. Lá em 1 de Pedro capítulo 2, diz assim: o qual não cometeu pecado, e está a falar de Jesus, nem na sua boca se achou engano, o qual, enquanto o injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus foi o único, como diz o versículo, que não cometeu pecado. Jesus foi aquele que nunca na sua boca se achou engano. Jesus foi aquele que não merecia ter sido injuriado, não merecia ter passado por aflições, não merecia ter passado por perseguições, não merecia ter morrido, não merecia nenhum sofrimento que este mundo lhe poderia ter dado. Ainda assim, o que é que diz? Que ele, quando foi injuriado, não revidou. Tudo isso aconteceu porquê? Porque se ele se entregava àquele que julga justamente.
Quem melhor para conhecer o Pai do que aquele que vive eternamente com Ele? Jesus conhece o Pai de uma forma que nós não conseguimos conhecer. E no maior ato de injustiça humana, este Deus homem que não cometeu pecado algum, no maior ato de injustiça humana, Ele disse: seja feita a tua vontade. Porque se entregou àquele que julgava justamente. A minha pergunta para ti é: consegues dizer o mesmo? Confiar naquele que julga justamente. Se tu não és cristão hoje, em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que eu estou muito grato por estares aqui. Estou muito grato por estares aqui. E eu queria te perguntar diretamente: consegues confiar em Cristo hoje? Consegues? Consegues confiar a tua vida a Jesus Cristo? Consegues confiar a tua vida a Deus que julga justamente? Este Deus que julga justamente é o Deus que, como diz aqui no versículo, enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira, um Deus de amor que amou o mundo de tal maneira que nos deu a hipótese de nós nos chegarmos a Ele por meio de Jesus Cristo. Isto é só possível se tu hoje decidires: eu quero confiar em Jesus Cristo. Se tu hoje decidires: eu arrependo-me do meu pecado e creio em Jesus Cristo. E ao fazeres isso, tu estarás perto dele. Ao fazeres isso, tu passarás para aquele grupo, o primeiro grupo, que um dia se maravilhará quando Jesus vier a esta terra cheio de esplendor. Mas se não fizeres isso, tu estarás no último grupo, no segundo grupo, que no dia de final estará de costas voltadas para Deus. E assim continuará para toda a eternidade. Desprovido de amor, desprovido de felicidade, em sofrimento eterno. Já pensaram? Aliás, a semana passada, creio, alguém ali em Perrens se suicidou. Foi semana passada. Uma jovem, 50 e poucos anos. O que é que faz alguém pôr termo à sua vida com aquela idade? Sabem, eu não falei com a pessoa, mas quase que adivinho. Falta de amor, falta de propósito, falta de felicidade. Ninguém cheio de amor, de felicidade e de propósito na sua vida põe termo à sua vida. Sabem, é esse sentimento que nos consome por dentro, que irá consumir por toda a eternidade, ausentes de Deus, da presença abençoadora de Deus. É isso a que nós nos arriscamos se não nos pusermos, se não nos arrependermos do nosso pecado e crermos na beleza de Jesus Cristo, no nosso Salvador, que assim mesmo se entregou por nós. E se és cristão, deixem-me dizer-vos e perguntar-vos a mesma pergunta: continuarás a confiar em Cristo hoje? Jesus é aquele que está connosco, não importa o quão difícil a tua vida é, não importa o quão problemas, aflições que estás a passar no presente, são importantes, são, mas comparados com a glória que há de vir, são pequenos. A glória que há de vir reverterá. C.S. Lewis também diz isso. Terá a capacidade de reverter todo o sofrimento em glória. Imaginem o sofrimento que passamos neste mundo ser revertido e transformado em glória. Isso só é possível para aquele que crê em Jesus Cristo. Portanto, vive o presente glorificando a Deus. Olhando, tendo estes dois olhares. Olha para trás e vê: realmente o Senhor tem estado comigo. Eu estou seguro na mão dele. E olha para o futuro e vê: Jesus Cristo voltará. Eu vou me maravilhar com Ele. Trará justa paga para todo o sofrimento que eu estou a passar e perseguição que eu estou a passar. Portanto, o desafio é: vivam o presente hoje, glorificando a Cristo, dignos da vossa vocação, com força. Eu quero vos encorajar e a minha oração é para que vos encorajar individualmente e como igreja a vivermos os tempos de sofrimento, de dor, de aflição e de perseguição, olhando para e sabendo que Deus está connosco e olhando para o fim e vendo: Jesus voltará, Jesus vencerá. E com Ele nós iremos para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe.